E esperamos que os companheiros que aqui vieram em busca de uma mensagem pela psicografia possa receber os seus entes queridos que já nos deixaram por um tempo, reconfortando nossos corações, essa saudade que fica daqueles que partiram para um mundo melhor ou para a nossa pátria verdadeira. Aqueles que vieram para o tratamento e pela bondade divina, os nossos irmãos do plano espiritual possam manipular os medicamentos juntamente com os médiuns na transfusão da energia salutar e que recebam com muito carinho e que possam sair daqui bem melhor do que quando vieram. Quero agradecer os companheiros da casa e mais uma vez me dê essa oportunidade de poder estar aqui com vocês. É para mim um motivo de muita alegria, porque eu sou cria dessa casa aqui. Eu comecei a mocidade aqui nessa casa. O diretor da campanha Alto Souza, na mocidade, eu tenho um carinho muito especial. Eu fico muito feliz de poder voltar e reencontrar aqui vocês e alguns companheiros da minha época, que muitos deles, mais perto do que eu, já foram. E eu fiquei para trás. Vendo televisão, de alguns dias para cá, eu comecei a perceber, vocês também devem ter percebido, analisado como é que nós encontramos o nosso clima muito especial aqui no Brasil, muito especial aonde nós vivemos. Não só o clima, mas as atitudes, os comportamentos dos nossos irmãos menos avisados, que estão usando e abusando da sua liberdade. Quantos crimes que estão acontecendo, roubos. E pelo outro lado nós estamos vendo clima climático, secas em algum lugar, muitas chuvas em outros, fora do nosso país, em alguns lugares, geadas. Então, está havendo uma mudança muito grande no nosso planeta, uma transformação muito grande e muito rápida, porque é necessário esta mudança. Chegou um momento em que nós vamos mostrar o que realmente somos. Nós vamos mostrar se já criamos o amor em nossos corações, ou ainda continuamos aquele homem quase que pré-história, que mata seu semelhante por causa de poucas coisas. Analisando tudo isso, nós vamos perceber que às vezes não podemos sair de casa, porque estamos arriscados a morrer ou ser roubados. É uma situação muito difícil do momento que passamos. Mas essa é a depuração necessária para a separação dos espíritos que vão continuar no nosso planeta e aqueles outros que vão para um outro planeta ainda muito primário, para recomeçar ali uma vida nova, mas com muita dificuldade. A bondade de Deus para com nós, Ele nunca esqueceu de nós.
Ele nos dá o livre-arbítrio, nos dá as condições das reencarnações para que nós possamos aprender e colocar em prática aquilo que nós vamos aprendendo em cada reencarnação. Encontramos na bondade de Deus e na preocupação também dele e dos seus filhos emissários do bem, nós encontramos aqui entre nós, desde há alguns tempos, espíritos que vieram para ajudar na ciência, na física, na química, em todas as espécies que podemos verificar. Muitos e muitos mensageiros estão junto com nós. Mas o lado filosófico, o lado religioso, muitas coisas foram esquecidas. Esquecidas ou, de alguma parte, aparentemente também, elas foram encobertas. Há tempos atrás, lendo a história do mundo, nós encontramos alguém que foram queimados porque eram feiticeiros, não sabendo eles que eram simplesmente médiuns com capacidade, de alguma forma, que vieram para ajudar. Alguns desviaram-se, mas outros seguiram a rota que Jesus programou para eles. Mas a bondade de Jesus é muito grande. Ele diz o seguinte: eu vou, mas enviarei aquele que ficará convosco eternamente e ensinará tudo aquilo que tenho dito. Muitas pessoas perceberam, por não ter encontrado nada anormal, então denominaram que a Bíblia era aquilo que Jesus deixou para ficar com nós. Mas acontece que em determinados períodos ela foi se mudando as palavras de acordo com os interesses de certas regiões e de certos poderes. Houve muitas mudanças. E nessas mudanças, nós, o povo, ficou impossibilitado de conhecer as religiões ou a religião que Jesus deixou para nós. Muitos companheiros que vieram com a missão de desvendar os mistérios ocultos, até então chamados, foram queimados em fogueiras, foram colocados nas masmorras, foram assassinados de alguma forma. E isto, o tempo se passou. Mas como o nosso planeta tem necessidade, chegou o momento de desvendar aqueles mistérios todos, Jesus incluiu-se um grupo de espíritos para renascer na Terra com a missão de trazer a mensagem clara, objetiva, fácil, para todos os seres que aqui estão, não importando ele qual a religião que ele se propõe. Em 1856, Kardec, com um grupo de espíritos e um grupo de companheiros reencarnados, assumiram-se a responsabilidade de trazer até nós a luz verdadeira dos ensinos do Messias,
do nosso mestre, do nosso professor, do nosso instrutor. Mensagem que se tornaria mais claro a cada um de nós, de podermos interpretar, de poder ler, entender com facilidade esses ensinamentos. Tão maravilhoso que no capítulo 13, no item 17, um espírito manda uma mensagenzinha pequenininha com o nome de piedade. Piedade. Então, relendo o Evangelho, eu deparei com essa mensagem, piedade. E procurei saber o que é piedade. Piedade é compaixão, é dó. A pessoa tem compaixão de alguém, tem dó de alguém, tem a piedade de alguém. Olha, nós buscamos nesta noite esta mensagem que foi lida sobre o samaritano. Quem foi o samaritano? Samaritano é os nascidos em Samaria. Samaria, naquela época, era a capital da região de Israel. Os romanos, por Herodes, ele construiu diversos monumentos belíssimos, enriquecendo a cidade e instalando ali a capital da região. Então Jesus contou aquela história para nos ajudar. Agora nós vamos reconhecer quem foi que teve mais piedade do seu semelhante. Olha, conta para nós a história que passou por aquela pessoa que havia sido assaltada. Estava no chão, sofrendo, sem condições de levantar, sem condições alguma de poder caminhar e chegar até algum lugar para se tratar. Passa-se ali um sacerdote, certamente com a pressa, com a preocupação dos seus afazeres, olhou aquele cidadão, olhou e passou e seguiu adiante. Continuou sua jornada. Logo depois veio um levita. Também olhou e não houve a piedade de ajudar aquela criatura. Mas eis que vem um samaritano. Aquele samaritano, ele teve a piedade de ver aquela criatura no chão, sofrendo, sem auxílio nenhum. Ele desceu do seu cavalo, colocou óleo, colocou os medicamentos que ele tinha para curar as feridas. Aquela criatura não conseguiu levantar, ele colocou-a em cima do seu cavalo e puxou o cavalo até a próxima cidade. Chegando à cidade, ele procurou ajudar ainda, mas como ele tinha que seguir à frente, ele pagou para o hospedeiro para cuidar dele e propôs que quando eu voltar, se tiver mais despesa, eu pagarei. Ora, Jesus propôs ao doutor da lei, qual que foi que seguiu os mandamentos de Deus
de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O doutor da lei diz o seguinte: foi o samaritano. Vá e faça o mesmo. Voltando aos nossos dias de hoje, é difícil hoje nós podermos fazer caridade? É e não é. De poder ajudar alguém? É e não é. Então depende de nós querermos. Depende de nós nos propormos para fazer alguma coisa. Jesus também continua com a piedade de nós até hoje, até amanhã, até depois. Quantos anos, quantas reencarnações nós já tivemos? Muitas reencarnações para chegarmos à condição que estamos hoje. Desculpe, pessoal, vou ter que molhar a garganta. Essa piedade que Jesus teve para nós, de enviar os colaboradores para nos mostrar a terceira revelação. O Kardec desculpe, vou tentar ajudar, porque é seguro na garganta. Kardec veio como um missionário para trazer até nós a doutrina de Jesus. Clara, simples, ao alcance de todos nós. E veio mostrar para nós que mediunidade não foi de Kardec, não foi somente os companheiros que ajudou o Kardec na codificação. A mediunidade, nós vamos lembrar de Moisés. Moisés foi um grande médium que recebeu, que deixou para nós os 10 mandamentos. Ali nós vamos encontrar os primeiros fenômenos para deixar marcado na nossa história com os 10 mandamentos. Os apóstolos, os companheiros de Jesus, também todos tinham mediunidade. Por isso que Jesus chegou e escolheu-os. Cada um foi chamado para o trabalho junto com Jesus. Todos eles dotados de mediunidade. Olha, vamos encontrar no apóstolo Paulo um companheiro da psicografia. Quantas mensagens que ele não escreveu e mandava para os companheiros das igrejas? Foram muitas. Todos eles participaram do trabalho da mediunidade junto com Jesus. A mediunidade de cura, a de evidência, a mediunidade da psicofonia com Estevão. Quem conhece, já leu Paulo Estevão, conhece Estevão, irmão de Abigail, que falava maravilhosamente, chamava dotado com o dom de falar.
nada mais, nada menos do que a psicofonia em trabalho junto com Cristo. Também de Mário. E assim são muitos companheiros que vieram com algumas mediunidades. Começa de Kardec para cá a psicografia. Quantos médiuns se espalharam pelo mundo trabalhando na psicografia? Quantos? São muitos. Aí começa agora um intercâmbio novo do mundo dos encarnados com o mundo do desencarnado. É a vinda dos espíritos até nós, trazendo as mensagens por via de psicografia. E como é que se procede essa psicografia? Segundo Chico Xavier, certo dia, ouvindo explicar, ele nos dizia que ele simplesmente chegava à mesa, com os papéis, os lápis, ele colocava a mão na mesa à disposição dos espíritos. E naquele momento, vinha-se uma luva e entrava na sua mão. Naquele momento que aquela luva se encaixava na sua mão e seu braço, ele já não dominava mais o braço. Ali eram os espíritos que dominavam para escrever as mensagens. Essa é a psicografia direta. É o que acontece com nós hoje. Para que nós possamos receber a mensagem psicografada pelos nossos entes queridos que nós estamos pedindo hoje. É necessário que haja esse trabalho da espiritualidade em colocando a mão do médium junto com a mão dos espíritos e ali eles escrevem. Manda mensagem. É tão importante que depois, quando o espírito termina, ele assina, confere a assinatura dele com as outras que ele deixou na época de encarnado para verificar a verdade. Procure o conteúdo, vocês vão conhecer o que eles trazem para nós, o conforto, a esperança, em dizer que eu continuo vivo no mundo espiritual. E certa vez o Espírito diz: vocês aí que estão mortos, vocês aí que estão mortos, nós estamos vivos, que nós retornamos à nossa pátria verdadeira. E realmente, a psicografia é uma das verdades que Jesus deixou para nós. A mediunidade educada, alicerçada com muito amor e carinho, é uma bênção muito grande que nós temos, que Deus deixou com muito carinho, com muita piedade para nós. Ora, é uma das formas de podermos conhecer, de podermos começar a nos despojarmos daqui das coisas da matéria. Porque o mais importante para nós não é o plano material, e sim o plano espiritual. O material é apenas uma trajetória que o nosso espírito tem que percorrer. E essa mensagem, piedade, a gente vai perceber que maravilha que Deus deu para nós, que tem nós com essa piedade até hoje. Quando nós pedimos com carinho, com amor, diante das dificuldades, aí vem a piedade, a bondade de Deus, os bons espíritos vêm cuidar, vêm nos ajudar, dar um apoio a nós. A piedade.
Os samaritanos continuam no trabalho do dia a dia, ajudando todo o planeta para que se reerga, que todos se evoluem para um mundo melhor, para que não haja mais crimes, não haja mais roubo, e etc, etc. Quanta piedade Deus tem para nós. E será que nós estamos tendo piedade com os nossos semelhantes? Será? Vou contar aqui uma pequenina história. E essa história, ela vai servir muito no nosso dia a dia. Conta-se que em um determinado grupo de pessoas que trabalhavam fazendo o bem, certo dia, um dos componentes daquele grupo afastou-se do grupo, sem as devidas explicações. Simplesmente ele afastou do grupo e não voltou. Passa-se alguns dias, semanas e meses, o diretor daquele grupo achou-se conveniente de fazer uma visita àquele irmãozinho do grupo que havia afastado. Se propôs ir à casa dele. Naquela região, naquele tempo, era uma época fria. E ele seguiu em frente, chegando à casa do companheiro, chamou na porta, o anfitrião abriu, o companheiro cumprimentou, e ele entra. Então o visitante entrou. E o anfitrião convidou para ir até a lareira, porque estava uma época muito fria. O visitante foi. Chegando lá, o anfitrião sentou-se numa cadeira e convidou o visitante a sentar. Ele sentou. E a lareira, aquele foguinho quente, gostoso, e o visitante percebeu que ele estava sozinho em casa. Olhou, mas não perguntou, não falou nada. Olhou, e o tempo passou, todos os dois em silêncio. O anfitrião sabia o motivo que o visitante foi até a casa dele. Supunha-se que era para questionar a sua ausência do grupo. E o visitante calado. Certo momento, o visitante foi até a lareira. Geralmente se coloca na lareira alguma coisa para enfiar o fogo, o ferro, uma colher, qualquer coisinha para mexer na brasa. Então ele pegou, vamos dizer que fosse uma colher. Ele pegou uma colher, enfiou lá dentro, pegou uma brasa e separou aquele carvãozinho para um canto. As outras em chamas continuavam ali, aquela luz e aquele calor. Aquele carvão, aquele pedaço de carvão ficou isolado. E foi se apagando, foi acabando o fogo, acabando. E ele sentado, olhando para o fogo, o anfitrião olhando também, de vez em quando olhava para o visitante, e assim o tempo foi passando. Chega um momento que aquele carvão deixou de ser incandescente, simplesmente ficou negro.
encoberto com as cinzas, e apagou-se totalmente. Apagou. Quando apagou, o visitante esperou por alguns instantes a mais, voltou e pegou aquela colher e pegou aquele carvão novamente e colocou no braseiro. Logo aquele carvão começou a se queimar, começou a se produzir o fogo. O visitante levantou-se e saiu com destino à porta da saída para ir embora. O anfitrião acompanhou, chegou à porta e falou para o visitante: muito obrigado. Muito obrigado pela visita e muito obrigado pela lição que você deixou para mim. Conte comigo que semana que entra eu voltarei às reuniões para o trabalho de caridade junto com os companheiros. Assim somos nós. Quando participamos de um grupo, que às vezes nós achamos que nós não temos utilidade dentro daquele grupo, que não somos importantes, nós nos afastamos, deixamos de produzir o fogo, deixamos de produzir alguma coisa. Isso no grupo. E dentro de um lar? Como é que fica nós dentro de um lar? Imagina os pais que estão fugindo devagarzinho, deixando as suas responsabilidades se apagarem, ou a mãe, ou alguém da família está se afastando, não está participando do grupo familiar, porque unidos nós vencemos. É a união que faz a força, é sentar, conversar, colocar em prática aquilo que nós aprendemos dentro dessa doutrina maravilhosa. Quando nós buscamos no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ou outros livros complementares, quantas mensagens os Espíritos trazem para nós, quanta piedade de Deus para com nós, para ajudar nós no dia a dia. Pense um pouquinho. Não seja o carvão que vai ficar isolado. Se participa de um grupo, integre o seu grupo, abrace, ajude. Se é da família, reúne a família, põe fogo, queima, faça o calor familiar se sensibilizar, aumentar com segurança, com amor, com carinho. Amigos, muita paz para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Me perdoe se eu não trouxe uma mensagem que vocês esperavam, é alguma novidade. Eu sou aprendiz, eu estou começando agora, eu não sei quase nada ainda, eu sou muito pequeno. A bondade de Deus me permitiu outras reencarnações, da qual hoje eu estou tentando aproveitar, e outras que eu não soube aproveitar. Muito obrigado a vocês, aos participantes da casa, nosso muito obrigado, muita paz, e que Deus abençoe vocês nessa expectativa da mensagem. Momentos na vida.